O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Evangelho segundo Mateus, ele carrega toda a sua narrativa da natividade de nosso Senhor Jesus Cristo sob a ótica de São José. Nós podemos dizer que o Evangelho de São Mateus é o Evangelho de São José. No Evangelho de Lucas, a protagonista é a Virgem Maria. E no Evangelho de Mateus, São José. Mas ambos os evangelhos combinam e dizem a mesma realidade. São José, o justo, foi colocado por Deus como a cabeça da Sagrada Família de Nazaré. Eu sei da polêmica que vocês também sabem, não é? Da pregação do Frei Gilson, que um grupo de pessoas usou para dizer que era um pensamento retrógrado, conservador, ultrapassado, medieval, sei lá mais o que outros sinônimos que deram. Mas ele só representou e apresentou a doutrina católica. A doutrina católica diz isso. Há uma distinção entre homem e mulher. E que essa distinção foi querida por Deus. Porque senão Deus só teria criado um gênero. Deus criou dois, homem e mulher. E Deus colocou o homem como a cabeça da família, não porque ele seja melhor, mas porque ele é diferente. E os antigos sempre acreditaram que essa diferença era para o bem da própria família. Tem um fator causal de bem, de benefício para a família. Por uma constituição biológica, o homem é mais forte. E ele não fica grávido. E ele não tem resguardo. Então, por uma questão biológica, fisiológica, ele tem a atenção de estar cuidando, zelando pela esposa, que numa situação de fragilidade precisa desse cuidado, precisa dessa defesa. Isso é assim. Como Deus sabia que seu filho viria ao mundo em uma família, ele não desceria do céu. Poderia, né? Cair do céu. O Filho de Deus. Mas ele queria que ele viesse numa família. Porque toda a desgraça começou numa família. O diabo entrou no coração dos seres humanos por meio de uma família.
A tragédia da nossa sociedade é uma tragédia da família. O problema do nosso mundo é um problema que passa pela família. Portanto, a solução, a salvação, a redenção está na família. Por isso, Deus quis ser família. Deus quis uma família. E Ele não topou, Ele não aceitou, Ele não quis entrar no mundo de outra maneira. Ele quis entrar no mundo como família. Eu dizia hoje no meu Instagram, o santo, o maior de todos os santos da nossa igreja, não é um papa, não é um bispo, não é um padre, não é uma freira. O maior santo da nossa igreja é um pai de família, São José, um carpinteiro, um operário, o maior santo da igreja, o único homem que é chamado de o justo. Isso é tremendo, grandioso. Ele entra calado na Bíblia e sai calado da Bíblia. Ele não pede aplauso. Ele não é esse homem fracote que nós vemos hoje, querendo aprovação, querendo like, querendo visualizações, querendo holofotes, querendo mimo, mimimei. Vocês conseguem imaginar São José dizendo isso? Mimimei. Não vou para o Egito, preferi gastar o dinheiro que os reis magos deram em outra coisa. Mimimei. Não, eu tenho que falar assim. Eu sei que tem gente que gostaria de uma homilia mais clássica, mas não dá, gente. Tem que dizer o popular. Tem que dizer a realidade. Não. São José não era uma estrela de Hollywood. São José não foi um influencer. São José não fez nenhuma postagem na Bíblia, que seria, né, o Instagram, o Facebook da época. Não tem uma postagem de São José. Ele entra calado e sai calado. Então, a pergunta que eu faço é: que santidade é essa? Que grandeza é essa? E eu vou dizer para você, tem uma promessa, uma profecia, que nós ouvimos na primeira leitura, do segundo livro de Samuel. Deus diz ao profeta Natan, veja, é uma profecia do Antigo Testamento, que vai se cumprir em São José, por São José. São José carrega nele a semente de Davi. Ele é filho da casa do rei Davi. Não parecia, porque era um operário, era um carpinteiro, era uma pessoa desconhecida, mas ele carregava a linhagem real dentro dele. E tem uma promessa. Deus diz ao profeta Natan, você vai falar com o rei Davi, o pai de São José. Pai, taravô. Vai falar para o rei Davi que eu estou sabendo que ele quer construir um templo. Ele quer construir uma casa para mim. Isso é Deus falando. Ele não vai construir. Sou eu que vou construir uma casa para ele. Essa parte da profecia não está aqui, ok? Eu estou te localizando. Não. Ele está muito enganado. Ele é rei, ele tem poder, ele tem riqueza, mas ele está enganado. Ele não vai construir uma casa para mim, porque eu não habito em santuários feitos por mãos humanas. Todo lugar, toda a terra, todo o universo é meu. Eu sou o rei, o dono do ouro e da prata. Toda a riqueza, toda a glória, toda a majestade é minha. Então diga para ele, eu vou construir uma casa para ele. Quando Deus diz isso pela boca de Natan, Deus está falando da descendência. A casa é a sucessão, são os filhos que virão. Essa é a casa que Deus vai construir. Mas Deus diz mais, é aí a profecia que está aqui. Diga para ele que quem vai construir essa casa que ele deseja é o filho dele. Claro que você pensa imediatamente em Salomão, que foi quem construiu o templo. Mas pelo que você lê, pelo que você entende, que Deus será adorado por todos os reinos da terra, ele vai estabelecer um reino que será para sempre. Não é o templo de Jerusalém, porque ele nem existe.
Quem aqui esteve em Jerusalém encontrou um muro, amém? Eita, amém? É porque foram, acho que 3 anos de pandemia, depois ninguém mais viajou, né? Então, mas quem lá pôde no passado ir a Jerusalém, ou quem viu isso por reportagem, nós sabemos que a casa, o templo, foi destruído. Então não é essa a profecia, porque se é essa, Deus falhou. Se é essa, Deus se enganou. Deus não acertou, porque ele disse que essa casa será estabelecida para sempre. Então Deus está falando de outra casa. Então agora tem uma casa que Deus faz. O nome dessa casa é Maria. Eis a casa que o Senhor edificará, que o Senhor fará, que o Senhor construirá. Santa, casa pura, como o templo era santo, como o templo era puro na sua inauguração, no seu início. Como a arca da aliança, que guardava os 10 mandamentos, que guardava a lei de Deus. Nossa Senhora é o templo, é a casa de Deus. Não guarda um pedaço de pau, de madeira, de pedra, escrito com... Não, a própria palavra se fez carne nela e habitou entre nós. Ela é a arca da nova aliança. Ela é o templo. Dessa aliança, dessa casa, Deus é o autor. Mas o Senhor, o verbo que se encarnou, o Filho de Deus, precisava de uma casa. E agora nós estamos falando da materialidade. Nós estamos falando da habitação. Nós estamos falando da intersubjetividade, da família, da casa que é a família. E essa casa, que é um pai quem constrói. Impossível não ver São José, porque casa quem faz é carpinteiro. Você pensa, talvez na sua cabeça, que carpintaria é somente uma mesa, uma cadeira. Naquela época não. Um carpinteiro construía de ponte a casa. Seria o equivalente hoje de uma mistura de engenheiro com arquiteto, que depois se dividiram e nunca mais se entenderam. São José é, como carpinteiro, hoteknos, é isso que se diz em grego, ele é aquele que faz as coisas manualmente, é o trabalhador manual, é o trabalhador artesanal, um artesão que vai fazer da ponte à casa. A profecia do 2º livro de Samuel, que Deus proclama pela boca do profeta Natã, se cumpre. A Maria Santíssima aparece grávida. Veja que, segundo o texto de São Mateus, não dá para entender, não é assim que se entende, que ela tenha explicado para São José. Não é assim. Em Lucas dá essa impressão, mas em Mateus não. Porque São José aparece com uma situação no coração de incompreensão. Ele está em agonia. E nessa agonia, ele tem uma única certeza. Se Maria não contou, se Maria não me disse, é porque eu não faço parte dessa história. Você imagine um homem prometido em casamento a uma virgem e que agora está grávida. E ele sabe que é real, que ali tem uma obra de Deus sendo executada, mas ela não explica para ele. Ela não diz nada a ele, a não ser que está grávida do Espírito Santo. Não há uma explicação. Não há vou colocar você a par, José. É Deus quem se encarrega de tudo. É Deus quem se encarrega de tudo. Aqui é que está. É disso que se trata. É de homens assim que a igreja precisa. Você não vê São José entrando numa crise da qual ele não sai. Ao contrário, São José, exatamente para sair dessa crise, é que ele então silencia e se põe em oração. A imagem de São José é que ele, em oração,
na noite da oração, na madrugada da oração. Ele cai em um profundo sono, onde Deus fala. A coisa mais necessária hoje no mundo, na vida dos maridos, dos futuros maridos, dos homens, é que eles se aquietem, se acalmem. Eles não sejam o processo de crise do casamento, o processo de crise da família. Que você não seja a crise, que você não seja o problema, que você seja a calma, que você seja o silêncio, que você seja a oração, que você seja, a rocha onde a porrada bate e você aguenta. E não esses frágeis espécimes de uma masculinidade falida, de uma masculinidade que foi de algum modo corrompida, onde o cara tem vergonha de ser homem, o cara tem vergonha de dizer: joga pro meu peito, vamos lá, essa é minha missão, essa é minha vocação. Eu fui na dermatologista, meu cabelo começou a cair, de tufo, assim. Falei, gente, e é chato você passar pelo meio da assembleia com os tufos caídos assim. Meu Deus, que desgraça foi essa? Tá leproso, não vou pegar nem comunhão da mão dele, ele deve estar com lepra. Mas não é isso. Aí fui, a dermatologista disse assim, não sabia, né? O senhor tem uma vida muito atribulada, com muito nervosismo. Eu falei, meu nome é nervosismo, meu nome é tribulação. O senhor passou recentemente por algum trauma? Eu falei, olha, trauma faz parte, inclusive. É assim, só que ele tem intervalos, né? Mas trauma. O senhor fala assim, desgraça, bem-vindo, minha vida. É uma desgraça, depois tem outra, depois passa um tempo sem ter, depois tem outra vez. E é assim. Aí, o senhor é engraçado. Não, eu sou padre, eu não sou engraçado. O senhor é engraçado? Não, eu sou padre. Aí você, se fosse você dizia, não, eu sou pai de família. Não, eu sou engenheiro, sou médico. Não, eu sou pai, eu sou esposo. Então cair cabelo é da nossa vida. A única coisa que eu não quero é assustar as pessoas com tufo caindo durante a missa. O Senhor esteja convosco, cai um tufo. A senhora pode me ajudar? Porque careca, eu não tenho problema nenhum de ficar. Eu gostaria de ficar careca de uma vez. Agora caindo de tufo em tufo fica estranho. Amigos, não saber enfrentar que o cabelo cai, não saber enfrentar que a lei da gravidade funciona em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Que nós passamos por tribulação, por problemas, que a nossa vida é dar murro, muitas vezes em ponta de faca. Como assim? Então, veja, eu não posso ser a crise. Então, Nossa Senhora já está ali naquela situação, a mãe do Salvador, a mãe do Messias, a mãe do Redentor. E aí, agora vamos botar do lado dela um homem em crise, um homem cheio de... Então ele se retira para colher em Deus a força que humanamente nós não temos. A força que como padre, um homem, eu não tenho. A força que só Deus pode me dar. E ali Deus fala com ele. E é tremendo como Deus fala com ele. José, você vai ser o pai. Veja, no destaque é você. Amigo, é você. Você é o cara. Então aqui, veja, Deus está falando com ele, Deus está dizendo para ele, vão tentar persegui-la, vão tentar marginalizá-la, e você vai ter que defendê-la e protegê-la. Você vai ter que achar um lugar para esse menino nascer, você vai ter que dar uma casa, uma profissão, você vai ter que saber, olha, escute isso, você vai ter que dizer não para o menino Jesus. Você está entendendo o negócio aqui? O menino é Deus. E o menino vai querer ir para a rua passear, brincar com os colegas. Você vai dizer não.
Que é isso que um pai faz. E é o menino Deus, viu? Imagina o seu, que é um menino que não é tão Deus assim. Eu não vou fazer piada, jamais faria piada com isso. Mas, tipo, não é assim, um Deus, né? Por mais que você ache um tesouro, não é. E ele, tendo Deus por filho, você vai dizer não para ele, você vai educá-lo, você vai ensinar toda a lei judaica, você vai ensinar tudo aquilo que é próprio da tradição do nosso povo, do povo de Deus. Aqui Deus está falando da fuga para o Egito. Da fuga para o Egito. Um assassino terrível, chamado Herodes, que quer matar, destruir, e você vai proteger seu filho da morte, você vai proteger seu filho dos algozes, daqueles que vão querer destruir a vida dele. E é esse o teu papel. Então, o teu papel não é ser estrela, o teu papel não é like, o teu papel não é ser rico, bilionário, o teu papel não é ser o cara mais bonito do pedaço, o teu papel não é não ter queda de cabelo. Eu não estou invocado com isso, gente. Mas não é o teu papel, não é o meu papel. O meu papel é cuidar da casa de Deus, é cuidar da casa que Deus me deu, amém? Esse é o papel do homem, esse é o papel do padre, esse é o papel do marido, esse é o papel do masculino na igreja. Cuidar das coisas que é de Deus. E aí, não tem estrelismo. Ele sai desse mundo do jeito que ele entrou, em silêncio. Mas ninguém foi mais amado neste mundo do que São José, porque ele foi amado por Maria e por Jesus, na carpintaria de Nazaré. Eu quero saber quem mais foi amado, quem foi mais amado nesse mundo do que este homem. Amado pelos teus filhos, esses que Deus te deu. Uns que são uma bênção, outros são uma bencinha, outros só pela misericórdia, mas vamos lá, vamos ter fé. São os teus filhos. É o que Deus te deu, é o teu patrimônio, é a tua glória, é a tua missão, é a tua vocação. Essa é a tua vocação. Então tudo mais que Deus tem feito, tudo mais que Deus tem dado, tudo mais que Deus tem providenciado é para que você cumpra a sua missão. E terminada a sua missão, você saia de fininha desse mundo, de fininho. Terminei, fechei meus olhos, cumpri a minha missão. Coisa linda. Eu tive uma graça de ter um pai assim. Eu tive essa graça. E aí cada um que se lembre, não é? Dos homens maravilhosos que nós conhecemos e que passaram pela nossa vida, que saíram em silêncio daqui. Não saíram debaixo de holofote, não saíram debaixo de... Porque não foi para isso que eu vim para cá. Então quando chegar a hora do teu pai partir, a hora que chegar o teu fim derradeiro, você vai sair discretamente, como você entrou, discreto, deixando saudade e o orgulho do filho que ficou, da família que ficou, daqueles que ficaram. É assim que um padre parte para o céu. Compreende? É assim que um homem parte para o céu. E é por isso que nós estamos aqui hoje celebrando São José. Não é pouca coisa não. Morreu nos braços da Virgem Maria, nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo, patrono da boa morte, pai nutrício do Salvador, esposo verdadeiro da Virgem Maria. É muito título, é muita grandeza. E aí você olha para a pessoa, ninguém foi mais humilde. Ninguém foi mais humilde. Só Nossa Senhora. Não é verdade? Porque Nossa Senhora canta, como toda mulher Nossa Senhora fala. E fala bonito. Esse papel de cantar, de falar, de expressar, é muito mais do feminino, viu? Interessante isso, né? Não é à toa que aos pés da cruz
rezando, tinha mais mulher do que homem. Isso é muito sério. E aí quando você confronta essa tradição de 2000 anos, é uma tradição de 2000 anos, se contar com o judaísmo, mais 4, 5 mil anos, são 7.000 anos de tradição, de uma realidade judaico-cristã, de que a família é o nosso maior patrimônio, a nossa maior riqueza. E é por isso que o diabo odeia tanta família, é por isso que o inimigo quer destruir a família, e por isso que a última batalha nos fins dos tempos será contra a família. A última batalha do anticristo será para a destruição da família, como foi a primeira, lá no paraíso. A primeira batalha de Satanás foi contra a família, para separar marido de mulher, para destruir a casa que Deus havia edificado. A última batalha, a mesma, contra a família. E nós estamos travando essa batalha agora. Então que se levante o glorioso São José na vida das nossas famílias, amém? A vida dos teus filhos, vá falando aí, na vida da minha vizinha, na vida do meu cunhado, do cunhado, na vida de quem mais? Do meu patrão, do pessoal da minha empresa. Que São José venha com a sua poderosa intercessão sobre a vida de todos esses homens, para que com justiça sejam verdadeiros homens de Deus. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.